Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos nesse momento estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Para nós é motivo de bastante alegria esse momento. Nós cremos, irmãos, que apesar de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, nós temos a convicção, a fé que o Senhor nosso Deus ele está no controle das nossas vidas, né? O Senhor nosso Deus tem nos traga provisão, tem nos abençoado. Sabemos que os dias são bastante difíceis, né? E a obra do Senhor ela não pode parar. Sabemos que o Senhor ele nos escolheu para pregar as boas novas e nós estamos aqui para juntos aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. Então vamos orar ao Senhor nosso Deus para que o Senhor possa, nesse momento, através do Espírito Santo, falar aos nossos corações, que seja um momento rico, que nós venhamos abrir o nosso coração para entender do Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar através do ensino da Sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor, para juntos aprendermos, meu Deus, mais uma porção, meu Deus, da poderosa palavra do Senhor, através do estudo, meu Deus, da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui, Senhor, num lugar improvisado, né? Nós queríamos tanto, meu Deus, estar em comunhão, abraçando os nossos irmãos, ó Pai, confraternizando com os nossos irmãos, como é de costume, todos os domingos. Mas nós também entendemos, ó Pai, a atual situação, né, do nosso país, do mundo, mas nos alegra, Senhor, saber que a Sua mão grandiosa está sobre as nossas vidas. Que esse momento seja, meu Deus, um momento abençoado, que seja um momento para a glorificação do Teu poderoso nome. Apresento, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida, Senhor, da nossa igreja, Pai, a vida do nosso pastor, da sua família. Que o Senhor continue, meu Deus, nos livrando, nos guardando, Senhor, de todo mal, continue abençoando as nossas famílias. Nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante da lição 12 da nossa revista, né, onde tem por título, os irmãos já sabem, Tudo Entregarei. E na lição 12 nós vamos estudar, onde tem por título, né, a temática que nós iremos estudar nesse momento, tem o título Imposto ou Ato de Culto. Nós vamos falar muito a respeito, queridos, do dízimo, né? De devolver ao Senhor aquilo que é de direito dele, aquilo que ele tem nos proporcionado, né? Temos que entender que para nós isso é um privilégio, é uma bênção. E também vamos falar a respeito do imposto, vamos falar também a respeito dos dízimos no Novo Testamento. Nós vamos também ver alguns servos, né, servos de Deus que se sentiam alegres em devolver a Deus, né, o dízimo, né, a 10ª parte. Então, assim, sabemos que é um tema bastante profundo, né, um tema bastante rico, e nós cremos que Deus ele tem algo para falar ao nosso coração nesse momento. Queria compartilhar com os irmãos, nós vamos ler, para a gente dar início, 1 Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 14. 1 Crônicas 29, do versículo 10 até o 14. Por isso Davi louvou ao Senhor, na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Tu és Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é
Senhor, o reino, e tu exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de ti, e dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Meus queridos, nós vamos ver o salmista Davi aqui nessa oração, ele engrandecendo, ele exaltando, glorificando o nome do Senhor, ele chamando, declarando ao Senhor nosso Deus que ele é majestoso, que ele é benevolente. E eu percebo aqui, irmãos, que o coração de Davi está bastante alegre em reconhecer a Deus como o Senhor da sua vida, né? Ele vai dizer também que o Senhor nosso Deus, ele é dono de tudo, né? Ele criou o universo, criou os céus, criou a terra, né? Criou tudo que há. E o salmista ele se alegra em expressar, né? Essas bênçãos. Ele está externando a grandeza do Senhor, né? E nós sabemos, amados, que conosco também não deve ser diferente. Nós externarmos essas palavras de gratidão a Deus, de exaltação ao Senhor nosso Deus, dizer que Ele é majestoso, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele tem cuidado de nós, dizer que Ele é o dono do ouro, o dono da prata, né? O dono de tudo. E devemos entender também que o Senhor nosso Deus, Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o dono da nossa família, Ele é o dono da nossa renda, né? Ele é o dono dos nossos bens. E quando nós declaramos, irmãos, que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, quando nós declaramos que tudo que nós temos pertence a Ele, nós também temos a alegria de devolver a Deus aquilo que lhe é devido, né? A alegria de devolver a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, né? Porque nós vamos ver que foi algo constituído por Deus. Mais à frente nós vamos ver que devolver os dízimos não foi algo criado pela lei, mas sim antes da lei, através da vida de Abraão. E vamos ler aqui também Romanos 11 e o capítulo 11 e o versículo 36, para a gente dar uma reforçada. Romanos 11 e o versículo 36, nós vamos ver o que Paulo está falando. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Né? A glória a Deus, amados, ela deve ser eternamente, né? Paulo também está aqui com o seu coração alegre, externando a sua alegria ao Senhor. E essa alegria, esse gozo, deve permanecer eternamente em nossos corações. A alegria de glorificar ao Senhor com os nossos lábios, a alegria de glorificar o Senhor onde quer que nós estejamos, e a alegria também de glorificar o Senhor através dos nossos dízimos, né, das nossas ofertas, porque, como eu disse, tudo é dele, ele criou tudo, ele está no controle de tudo, então nós devemos reconhecê-lo, devemos sempre reconhecer Deus como Senhor das nossas vidas, saber que Ele é o Rei dos Reis, né? Ele é o leão da tribo de Judá, e Ele está, amados, no controle da minha e da sua vida. Para nós é um motivo de bastante alegria nós sermos participantes das bênçãos do Senhor. Eu queria também compartilhar com os irmãos Provérbios 3 e o versículo 9, que está aqui na lição. Provérbios 3, versículo 9. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. O que nós temos visto, irmãos? O que nós temos presenciado?
em alguns momentos. Muitas das vezes, algumas pessoas não levam a sério essa questão, né, de devolver ao Senhor os dízimos e as ofertas. Porque nós vamos ver que o dízimo ele deve ser na minha, na sua vida, primícia, né? Quando o Senhor ele nos abençoa com a nossa renda, né, com o nosso salário, deve ser a primeira coisa que nós devemos fazer é tirar aquilo que é de Deus, né? Devolver ao Senhor aquilo que é dele, né? Porque muitas das vezes, amados, nós queremos tratar essa bênção do Senhor como se fosse uma sobra, né? E o nosso Deus ele não é Deus de sobra, né? O nosso Deus ele é Deus de primícias, né? Ele precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Então, quando vier esse tipo de pensamento sobre as nossas vidas, nós sabemos que devolver o dízimo ao Senhor, muitas das vezes nós somos confrontados, né? Nós somos perseguidos porque nós temos essa fé, nós temos essa convicção em nosso coração que o Senhor nosso Deus ele tem cuidado de nós, ele tem nos dado sustento, né? E nós devemos devolver a Ele aquilo que é dele de direito. Então, assim, quando nós formos confrontados, que nós venhamos permanecer firmes, né, na nossa fé, que nós venhamos devolver ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu queria, nesse momento, estar falando com os irmãos a respeito do significado dessa palavra dízimo, né? O que é dízimo? Dízimo significa a 10ª parte de algo, né? Significa a 10ª parte de algo. E nós vamos ver, meus queridos, em Hebreus 7, que o dízimo ele foi constituído por Deus lá no Antigo Testamento, falando melhor, antes da lei mosaica, né? Porque nós temos visto que muitas pessoas às vezes têm usado essa tese como uma desculpa para não devolver a Deus o dízimo, né? Falando que o dízimo ele foi criado segundo a lei e como nós vivemos na época da graça, que nós não devemos devolver o dízimo ao Senhor. Nós temos visto que isso é uma desculpa, né, que algumas pessoas usam para não devolver ao Senhor. Mas nós vamos ver em Hebreus 7, nós vamos ver que o dízimo ele foi constituído por Deus antes da lei mosaica, né, por Abraão, né? Quando Abraão ele ficou sabendo, isso já está já no Antigo Testamento, mas Hebreus 7 também dá ali uma pincelada, vai falar também a respeito disso. Mas nós vamos ver lá em Gênesis, Gênesis capítulo 14, que Abraão teve a notícia ali que o seu sobrinho Ló, ele foi sequestrado, né? A Bíblia vai nos dizer que alguns reis vieram ali e levaram tudo, né? Levaram Ló, levaram os seus bens, e essa notícia chegou até Abraão, né? Na época então era chamado por Abrão, mas vamos tratar por Abraão, até mesmo por costume. E então ele reuniu ali os seus homens e foi, naquele momento ali, salvar o seu sobrinho, salvar os bens do seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai nos dizer que Deus o honrou ali de forma poderosa, de forma grandiosa, né? Abraão ele consegue naquele momento ali resgatar o seu sobrinho, consegue resgatar naquele momento ali os bens do seu sobrinho. E nós vamos ver também que aparece ali, vai falar a respeito de Melquisedeque, que naquele momento chegou e abençoou Abraão com pão e com vinho. E naquele momento Abraão foi abençoado e devolveu a Melquisedeque o dízimo de tudo, né, de todos os despojos ali que ele tinha recuperado. Então nós vamos ver que naquele momento ali Abraão ele foi abençoado, né, devolvendo, entendendo que ele deveria devolver a Deus o seu dízimo. E nós sabemos que Melquisedeque, rei de Salém, o seu nome significa rei de paz, né? Nós vamos entender
que Melquisedeque, simboliza para nós um tipo de Cristo. Ou seja, naquele momento, Abraão entendendo essa importância, né, de devolver a Deus o dízimo, né, o dízimo do Senhor. E já em Levítico 27, a partir do Levítico capítulo 27, versículo 30 a 34, vamos ler, irmãos, para a gente entender o que está falando lá. Levíticos 27, Levítico 27, versículo 30 ao 34. Levítico 27, 30 ao 34. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mau, nem trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Versículo 34, irmãos. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aqui agora, irmãos, o dízimo está tratado como um mandamento já na lei mosaica. Mas como nós aprendemos aqui, nós vamos ver que antes da lei mosaica, através de Abraão, né, Deus já tinha constituído essa ordem, que é dizimar na casa do Senhor. Nós vamos agora, irmãos, falar um pouco sobre o dízimo no Novo Testamento. Vamos ler então Mateus 23, está aqui na nossa revista, Mateus 23, versículo 23. Mateus 23 e o versículo 23. Vamos ver o que está falando aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir as outras. O que estava acontecendo, irmãos, ali nesse momento? Eles, né, os escribas e os fariseus, eles eram dizimistas, né? Mas eles não tinham amor, né? Não tinham a fé, né? Não tinham compaixão das pessoas. E o que adianta nós sermos dizimistas, mas não termos uma conduta cristã, né? Nós não amarmos o próximo, né? Nós não cuidarmos das pessoas que estão ao nosso redor. Então, o Senhor Jesus aqui, já no Novo Testamento, ele estava cobrando isso dos escribas e fariseus. E na nossa vida, irmãos, não deve ser diferente. Nós devemos não agir como escribas e fariseus. Devemos, primeiramente, amar o próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, né? Assim como nós mesmos, porque não adianta nada nós sermos dizimistas na casa do Senhor e não as pessoas olhar para nós e não verem em nós uma conduta cristã, né? Não ver em nós um verdadeiro servo, né, do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele bate nessa questão, né? Ele, né, dá uma palavra ali aos escribas e fariseus a respeito do que estava acontecendo. E eu queria ler com os irmãos aqui na nossa revista, nós vamos ler aqui, irmãos, no tópico 4, que é exatamente sobre isso que nós estamos falando, né? O dízimo em vigor no Novo Testamento, que foi onde a gente leu, Mateus 23, 23, vai dizer assim, Mateus 23, versículo 23, é a ponte que atravessa o longo período
entre a lei do Antigo Testamento e a graça revelada do Novo Testamento quanto ao dízimo. Jesus não estava acusando os fariseus por serem dizimistas. Olha só que interessante, irmãos. Sua crítica consistia em condenar a ideia hipócrita de que, quando damos o dízimo, estamos fazendo tudo na vida cristã para Deus tornar-se favorável a nós. O dízimo não é a coisa mais importante do nosso relacionamento com Deus. Quais então as virtudes mais importantes segundo o mestre? Aqui ele está fazendo uma pergunta, Quais as virtudes mais importantes segundo o mestre, segundo o Senhor Jesus? Que é a justiça, a misericórdia e a fé. Não adianta nada, irmãos, nós sermos dizimistas, nós sermos ofertantes, na casa do Senhor, se nós não somos justos, se nós não temos compaixão, se nós não amarmos o próximo e se nós não temos a fé em nosso coração. Devemos notar a conjunção, porém usada por Jesus. Para ele, o dízimo é importante como contribuição para o trabalho de Deus. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas, Ou seja, eles estavam cumprindo a lei, Sendo dizimista, mas omitindo a justiça, a misericórdia e a fé. Queria, nesse momento, compartilhar com os irmãos, queria fazer uma pergunta aqui para a nossa reflexão. Qual é a finalidade dos dízimos na casa do Senhor? Nós temos, muitas das vezes, ouvido também essa pergunta. Já aconteceu muitas das vezes de eu ser questionado no meu trabalho sobre essa questão, Mas para onde vai o dízimo na casa do Senhor? E nós sabemos, irmãos, que devolver o dízimo na casa do Senhor é para sustento da obra do Senhor, o dízimo e as ofertas servem também para tirar o egoísmo do nosso coração. Quando nós dizimamos, irmãos, na casa do Senhor, nós nos tornamos total dependentes, do Senhor. Além de estar fazendo aquilo que foi ordenado por Deus, além de estarmos contribuindo para o sustento da casa do Senhor, o dízimo também trabalha de forma grandiosa, no nosso interior, no nosso eu, no nosso coração. E quando nós fazemos isso, irmãos, o Senhor ele trabalha maravilhosamente em nossos corações, nós tornamos total dependentes de Deus. Devemos ser assim em nossas vidas. Queria falar aqui agora com os irmãos a respeito de algo que está também, que queria voltar um pouco aqui, irmãos, no título da lição. Imposto ou ato de culto, Esse é o tema que nós estamos estudando. E queria refletir um pouco com os irmãos a respeito dessa palavra imposto. O que é imposto? Imposto é algo obrigatório, é um tributo cobrado pelo governo, E nós sabemos, meus irmãos, que existem vários tipos de impostos, por exemplo, imposto de renda, o IOF, IPVA, IPTU, entre outros, são vários os tipos de tributos que nós devemos pagar. E nós sabemos que se nós não formos fiéis, a esses tributos, não pagarmos o imposto, nós vamos sofrer algumas consequências, como por exemplo, nós podemos ser multados, o nosso nome pode ter algum tipo de impedimento, talvez nós possamos conseguir até negociar esse imposto. E em alguns outros casos, nós vamos ver também que em alguns tipos de situações, pessoas foram até presas por não pagar imposto. E o ato de culto, O que é o ato de culto para nós? O ato de culto é reconhecer
que Deus ele é Senhor, Ele é dono de tudo, que para nós é um privilégio sermos dizimistas na casa do Senhor. Devolver o dízimo voluntariamente e com alegria. Ou seja, irmãos, ato de culto é nós termos em nosso coração a consciência que é um momento de alegria, né? Um momento de privilégio, um momento de honra, né? Devolver o dízimo na casa do Senhor, sermos participantes dessa bênção do Senhor e reconhecer que o nosso Deus, ele é dono de tudo, como eu disse lá no começo, né? Ele é dono das nossas vidas, ele é dono da nossa família, ele é dono dos nossos bens, ele é dono da nossa renda, ele que nos dá força, nos dá saúde para que nós trabalhamos, ele que nos dá o fôlego de vida, ele que coloca paz em nosso coração, ele que nos sustenta, né? Então nós devemos reconhecê-lo, irmãos, como o nosso Deus, o nosso Senhor, e entender que para nós devolver o dízimo voluntariamente e com alegria, meus irmãos, é um privilégio. E eu queria nesse momento deixar essa reflexão para os nossos corações. O dízimo na casa do Senhor nós temos tratado como um imposto, né? Como algo obrigatório. Se nós não fizermos, nós vamos ser penalizados, né? Se nós não fizermos, nós vamos ser multados. Se nós não fizermos, nós vamos sofrer graves consequências, né? Fica se tornando muitas das vezes um fardo, né? Um peso. Ou será que devolver o dízimo na casa do Senhor tem sido motivo de alegria? Nós temos entendido, nós temos tido essa reflexão como um momento de bênção em nossas vidas, como um momento de privilégio em nossas vidas. Daí, irmãos, nós devemos entender o alvo dessa lição, meus queridos, né? A diferença entre imposto ou ato de culto, mas que nós venhamos, ao estudar essa lição, ter a condição de valorizar, irmãos, o dízimo do Senhor como ato de culto, né? Como bênção do Senhor, como vitória em nossas vidas. Meus queridos, nós temos visto também várias situações que acontecem nessa questão dos dízimos, né, e das ofertas. Queria compartilhar algo com os irmãos que aconteceu comigo, né, até mesmo eu tive um momento de experiência. Teve na igreja que eu congregava um certo irmão que era uma bênção na casa do Senhor, gostava de ministrar a palavra do Senhor, era um vaso bastante usado na casa do Senhor, era professor da escola bíblica dominical, inclusive já tinha dado várias aulas sobre essa questão de dízimo, e eu mesmo assim particularmente gostava muito de ouvir esse irmão, né? Quando ele ia dar aula, eu assim particularmente gostava muito de ouvir as ministrações dele, porque era algo assim bem profundo. E certa vez esse irmão ele veio a se distanciar da casa do Senhor, né? E isso é muito triste, irmãos, quando a gente presencia, né, algum servo, né, ou alguma serva de Deus se distanciando da casa do Senhor. E certa vez, depois de um tempo já que ele se distanciou da casa do Senhor, eu encontrei com ele na rua e ele estava totalmente diferente, né? E veio falar para mim sobre a questão do dízimo. Queria me mostrar vários livros, né, que não era a favor de devolver o dízimo na casa do Senhor. Irmãos, eu não quis nem saber dessas coisas, não quis nem parar para ler essas coisas, para ouvi-lo, né, naquele momento. Porque, irmãos, nós sabemos que devolver o dízimo é fé, irmãos. Se nós temos a fé, se nós temos a convicção que Deus ele cuida de nós, que Deus ele nos abençoa, né? Se nós temos a convicção que Deus ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, né,
em favor de nós ali na cruz do Calvário, ele morreu pelo meu, pelo seu pecado. Se nós temos, irmãos, essa convicção em nossos corações, não tem porquê a gente ficar ouvindo esse tipo de coisa, passando por esse tipo de situação. Então, irmãos, eu não quis nem ir adiante. Por quê? Porque eu tenho essa fé no meu coração. Sabemos, amados, que é um tema assim bastante relevante, né, onde nós temos observado bastante discussões, mas que essas heresias não venham contaminar o meu e o seu coração, e que nós venhamos agradecer a Deus por essa honra, por esse privilégio. Outro fator também que eu queria compartilhar com os irmãos é porque nós temos visto também, amados, que muitos dos nossos irmãos têm tratado o dízimo do Senhor como uma barganha, né? Entendendo que se devolver o dízimo do Senhor, que Deus vai me dar isso. Eu sou dizimista, Deus precisa me dar aquilo, né? Porque eu estou dizimando, vai acontecer. Não, irmãos. Nós devemos entender que dizimar na casa do Senhor é um privilégio para nós, é uma honra. Deus ele já tem nos abençoado, Deus ele já tem nos dado sustento, já tem nos agraciado, né? Só de nós estarmos na presença do Senhor, na gloriosa presença do Senhor, já é uma vitória muito grande, né? Uma vitória tremenda em nossas vidas. E com Deus, irmãos, nós não devemos barganhar. Deus ele não é Deus de barganha, ele não é Deus de troca. Então, queria deixar esses dois testemunhos, né? Essa questão do irmão que se distanciou da casa do Senhor e esses exemplos que nós temos visto nos dias de hoje, né? Alguns irmãos querendo fazer troca com Deus. Deus não é Deus de troca. E para encerrar, irmãos, eu queria ler aqui com os irmãos a conclusão, né? Para nós estarmos partindo já para o encerramento dessa aula, vamos ler a conclusão dessa lição. O estudo dessa lição proporcionou-nos uma profunda avaliação quanto às ofertas e dízimos que levamos à casa do Senhor. Vamos então recebê-lo com humildade, amor e dependência do Espírito Santo, que nos despertará a fim de sermos mais responsáveis com o dinheiro e bens que Deus nos dá, com o propósito de usá-los para o louvor de sua glória, né? Queridos, que nós venhamos, através do Espírito Santo de Deus, ser fiéis mordomos, né? Daquilo que Deus ele tem nos dado, né? Ser bons administradores da renda, né? Do nosso salário, daquilo que Deus ele tem colocado em nossas mãos. Deus ele nos dá sabedoria, né? Nos dá entendimento para que nós venhamos saber administrar, saber ser mordomos fiéis, bons mordomos, administrar o nosso salário, né, a nossa renda, porque algo que nós temos visto também, muitas das vezes, nós recebemos o nosso salário e não tiramos primeiramente, né, aquilo que é de Deus. E como eu disse, o dízimo do Senhor, aquilo que é de Deus, deve ser primícia em nossas vidas. Nós temos observado também muitas situações em que algumas situações em que alguns de nossos irmãos não têm essa sabedoria para administrar o seu salário e usa até como desculpa, né? Meu salário não está dando, estou devendo muito, e não honra o Senhor com os dízimos e com as ofertas, mas que nós venhamos ter em nosso coração, assim como nós lemos aqui em Provérbios capítulo 3 e o versículo 9, nós venhamos honrar o Senhor com os nossos bens, com as nossas primícias, de toda a renda que Ele tem nos confiado, que Ele tem nos dado. Meus queridos, queria encerrar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Para mim é um privilégio, né, estar participando, estar
discutindo lições como essas. São lições assim que nos abençoa, né, e que enriquece a nossa vida espiritual. E assim, o nosso coração fica bastante alegre de sermos envolvidos através da misericórdia do Senhor na escola bíblica dominical, porque é lá que nós aprendemos, é lá que nós é, entendemos, né, os propósitos do Senhor. Na escola bíblica dominical nós somos muito abençoados. Então eu louvo a Deus, né, por esse tema, louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. E antes de encerrar, meus queridos, eu queria orar ao Senhor juntamente com os irmãos. Esse momento é um momento muito especial, como eu disse, né, nós queríamos estar no nosso templo, né, ali em comunhão, reunidos com os irmãos ali, podendo dar um abraço, né, dar um aperto de mão, dar um sorriso, mas o momento não é propício para isso. Mas nós cremos que o Senhor nosso Deus, Ele está aqui, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui nos abençoando. Então vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa lição, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pelo privilégio de podermos contribuir na casa do Senhor, de sermos participantes, né, das bênçãos do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus também que continue tendo misericórdia da nossa nação, misericórdia do mundo. Quero apresentar as nossas vidas nesse momento, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos, meu Pai, pelos seus benefícios, te louvamos, meu Deus, pelo seu cuidado, meu Deus, para com as nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por essa lição, meu Deus, onde o Senhor nos abençoou. Sabemos, meu Deus, que não somos capazes, ó Pai, de estarmos aqui lecionando, Pai, aprendendo, Pai, juntamente com os irmãos. Mas o Senhor é quem capacita, o Senhor, meu Deus, é quem fala aos nossos corações, e para nós é um privilégio, Pai. Que o Espírito Santo, meu Deus, venha falar melhor ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, Senhor. Ó Pai, nós queremos também apresentar ao Senhor esse atual momento, Pai, que o mundo se encontra. Sabemos, meu Deus, que muitas são, meu Deus, as dificuldades, muitas são, Senhor, as tribulações, né? Os dias são maus, mas nós cremos, meu Deus, que é cumprimento, meu Deus, da palavra do Senhor. Que seja, Pai, um momento de despertamento, que seja, Pai, um momento de nos humilharmos mais nos pés do Senhor, que seja um momento, ó Pai, de buscarmos mais a face do Senhor, de sermos achados de Ti. Quero apresentar, Senhor, mais uma vez, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida, Senhor, de todos, ó Pai, na Igreja Batista Central. Queremos apresentar, Senhor, a vida do pastor Fábio, da sua esposa, irmã Silvia, dos seus familiares. Que a sua mão, meu Deus, continue nos guardando, Senhor, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Que nós venhamos, meu Pai, descansar o nosso coração no Senhor, porque é do Senhor que veio o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E que o nosso coração, meu Deus, possa estar sempre, ó Pai, alegres. Ó Pai, que os nossos corações possam estar, meu Deus, regozijando, ó Pai, de sermos, meu Deus, participantes, meu Deus, da obra do Senhor. Continue, meu Deus, cuidando de nós. É o que nós queremos te pedir, meu Pai, e agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando, né? Estamos com bastante saudade dos irmãos e eu creio em nome de Jesus que em breve nós estaremos juntos para lhe dar um abraço, né? Um aperto de mão e matando saudade de cada um dos irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.